Hello there, how's it going? E aí, tudo beleza? Hoje eu vou compartilhar com você o segredo para você aprender inglês 10 vezes mais rápido, mesmo que você só tenha 30 minutos por dia. E se você aprender inglês da mesma forma que eu aprendi, com o mesmo método que nós trouxemos para o Brasil há mais de 22 anos e que nasceu lá na Universidade de Harvard, uma das coisas que eu posso garantir que vai acontecer com você é que o valor da sua carreira, o valor do seu negócio vai multiplicar por 30, 60, até 100 vezes mais. Pelo menos foi isso que aconteceu com a carreira do meu pai quando ele trouxe esse método aqui para o Brasil. Mas será que foi só com o meu pai que aconteceu isso, depois que ele aprendeu a falar inglês? Será que foi só comigo? Não. Isso também foi o que aconteceu com o Rodrigo Cardoso. E o Rodrigo era um engenheiro que ganhava em torno de 5 mil reais por mês quando a gente se conheceu. Ele aprendeu a falar inglês, foi lá para os Estados Unidos, colocou alguma coisa exclusiva no currículo dele, que ninguém mais tinha aqui no Brasil. Trouxe esse conhecimento de volta para cá, passou a compartilhar esse conhecimento com outros profissionais, com outras pessoas que queriam o conhecimento que ele tinha aí, pronto. Ele se transformou em um dos empresários mais conhecidos. Ele se transformou em um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. E o valor dele foi muito, mas muito acima de 100 vezes, como eu disse lá no início desse vídeo. Por quê? Porque quando você é um profissional diferenciado e você então é diferente, né? Como o próprio nome já diz, dos outros profissionais brasileiros, o seu valor já aumenta. Mas quando você é um profissional exclusivo, quando você tem uma competência única, quando você tem alguma coisa no seu currículo que ninguém mais tem, aí sim você começa a fazer a diferença. Dá uma olhada, por exemplo, na história da Keila. A Keila fez parte de um projeto social que nós mantemos aqui no Brasil que a gente chama de JIP, Jovens Estudantes de Escola Pública. E ela participou desse projeto social, aprendeu a falar inglês e olha só o que aconteceu com ela. Ela saiu da comunidade, lá em Diadema, cidade onde ela morava, para trabalhar nas multinacionais. Ela chegou num alto nível, o nível gerencial nessa multinacional, e a última vez que ela apareceu na minha vida, ela estava lá no Instagram e no Facebook, em frente à Torre Eiffel, em Paris. E eu sei que agora ela está tocando os negócios dela. E olha só como é surreal, de uma comunidade para Paris, de uma comunidade para altos níveis em multinacionais e para o negócio próprio. Tudo por quê? Porque o currículo dela ficou único. E é isso que nós temos que fazer se nós estamos decididos a levar a nossa vida profissional, a levar os nossos negócios to the next level, para o próximo nível. Os americanos chamam isso de você criar um momentum na sua carreira. E a melhor tradução para momentum é você criar um embalo na sua carreira. E a hora que você cria esse embalo é quando você ganha essa exclusividade. Like I told you, como eu te disse, uma coisa é você ser diferente e outra coisa é você ser exclusivo. E eu gosto de brincar que em terra de cego, quem fala inglês voa. E por que eu digo isso para você? Porque a gente estava num país, ou melhor, a gente está num país onde os outros profissionais brasileiros, apenas 5% deles falam inglês. Então quando você coloca o inglês no seu currículo, isso já é um arrasa-quarteirão, um blockbuster. Você acaba com a sua concorrência. Mas eu não quero que você pare por aí. Por quê? Só falar inglês? Tá bom, já é uma tremenda vantagem. Mas se você fizer, por exemplo, uma coisa que é possível hoje, você pode se matricular em um curso da Universidade de Harvard, onde nasceu a nossa metodologia, de onde ela veio, e você pode fazer isso sem sair do Brasil. E aí você pode fazer um curso em Harvard, por exemplo, e tem cursos lá que são até free, cursos que são gratuitos, que você pode fazer para estudar em Harvard. E imagina você colocar no seu currículo que você é formado, mas que você tem um certificado, porque são cursos certificados pela Universidade de Harvard, na área tal, na área tal, na área X, na área Y. Imagina você concorrendo a uma promoção, imagina você concorrendo a um novo cargo e quantas pessoas naquela sala, quantas pessoas estão concorrendo lá naquela sala, por aquela promoção vão poder dizer que no currículo delas tem um curso feito e certificado pela Universidade de Harvard. Você entende, por exemplo, quanto isso aumenta o seu valor? E quanto isso traz de exclusividade para você, para o seu currículo? But the good news is, mas a boa notícia é que você não vai levar anos e anos para fazer esse programa. Porque o programa que a gente trouxe aqui para o Brasil, ele te ensina a falar uma nova língua, no caso o inglês, em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses.
Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde eu conheci esse programa pela primeira vez, eles ensinam espanhol em 8 semanas, italiano em 8 semanas, francês em 8 semanas, alemão em 8 semanas. Esse método, quando a gente conheceu, era utilizado por embaixadores. E o embaixador é aquele que é comunicado que tem que ir para um outro país e tem que ir agora. Ele não pode chegar lá e ficar anos e anos para começar a estudar, aprender uma nova língua. Ele tem que chegar lá chegando já. A mesma coisa acontece com os CEOs das empresas. Quando eles são indicados para ir para um outro país, eles têm que fazer esse programa. E esse programa da Accelerated Learning é um programa utilizado por esse perfil de profissionais, porque eles vão ir para outro país de repente. E quando ele descobriu esse programa e trouxemos ele aqui para o Brasil com o seguinte pensamento: se funciona para essas línguas, funciona também para o inglês. Meu pai aprendeu a falar inglês em 8 semanas, eu aprendi a falar inglês em 8 semanas, e é isso que eu quero compartilhar com você e mostrar para você como você também pode fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer, que foi a grande descoberta da Universidade de Harvard, na minha opinião, é a descoberta da seguinte: é a descoberta que revoluciona a forma de aprender uma nova língua no mundo, mas mais especialmente no Brasil, que você precisa aprender a sua segunda língua exatamente como você aprendeu a falar a sua primeira língua quando você era criança. E se você prestar atenção em como uma criança aprende, você vai descobrir o seguinte: elas têm uma sequência de aprendizado que a gente batizou aqui de a sequência perfeita para fluência, ou a sequência perfeita de aprendizado. Número 1, you need to listen, você precisa ouvir. Depois você vai falar, depois você vai ler e depois escrever. Você precisa obedecer a essa sequência. Por quê? Se você inverter a sequência ou ignorar a sequência, isso pode acabar com a sua chance de falar inglês para o resto da vida. Por isso que no Brasil tem tanta gente, mas tanta gente que acredita erradamente que não nasceu para falar inglês. Eric, why? Por quê? Porque estão invertendo, ou eles nunca ouviram falar da sequência perfeita de aprendizado. E é muito importante você entender por que essa sequência é importante. Vamos lá. Por quê? Às vezes quando você vai para uma escola de inglês, por exemplo, o que eles vão tentar fazer com você? Eles vão querer que você aprenda inglês com os olhos. Então depois eles vão fazer que você leia. E aí se você lê, aí ler fica o número 1. Depois vai lá uns anos para frente que vai chegar o falar. O número 2, a gente tem que fazer ler e escrever. Ler e preencher as colunas em branco. E aí tudo isso está fazendo o quê? Invertendo a sequência. E isso é o que faz com que as pessoas tenham muita dificuldade e algumas acabam achando que o problema é elas e que elas não nasceram para falar inglês. Depois que você obedece a sequência perfeita para fluência, a sequência perfeita de aprendizado, e eu vou repetir, anota aí se você quiser. Ouvir primeiro, falar, não precisa anotar não, vai? Eu vou fazer de um jeito que você vai guardar forever, que você vai guardar para sempre. Porque foi isso que você aprendeu com os seus pais. Vamos lá. Primeiro, você aprendeu com os seus pais a ouvir. Então, eles falavam, repetindo, fazendo gestos, enfatizando aquilo que eles queriam, especialmente se a situação fosse de perigo para você. Depois, falar, treinava o seu aparelho fonador. Foi erro, acerto, e na verdade você estava treinando esse aparelho fonador. A boca, o ouvido, aonde coloca a língua na hora de falar, por onde passa o ar, tudo isso hoje é automático. Mas quando você era criança, você estava treinando, até que as palavras começaram a blow out, a sair. Quando você estava bom nisso, em ouvir falar, aí seus pais mandaram você para a escola, que é onde você vai aprender a ler e escrever. Tranquilo? Tudo bem? Então, isso você não vai mais esquecer, porque com essas imagens que eu criei para você, ou se você olhar para uma criança aí na sua casa, na sua família, você vai ver que é isso que ela está fazendo também. Mas não é só isso. There is one thing more. Tem mais uma coisa que você precisa fazer para garantir que não vão fazer mais isso com você daqui para frente. Você não pode começar pela gramática. É como se eu dissesse para você, é proibido aprender gramática. Por quê? Você só pode aprender a gramática depois que você estiver ouvindo, falando, lendo e escrevendo. Só depois, aí sim, você pode aprender gramática. Porque não é proibido para sempre. Mas mais uma coisa, vamos voltar lá para sua vida. Você aprendeu a ouvir e a falar com os seus pais. Aí depois, lá no ensino fundamental, antigo primário ou da primeira à quarta série, você aprendeu ali a ler e escrever. E só quando você dominava essas 4 habilidades de comunicação, lá pela quinta série, você já estava bom nisso,
foi a hora de começar a entender melhor a gramática. E o que acontece com as escolas de inglês aqui no Brasil? Eles tentam te ensinar a gramática since the first class, desde a primeira aula. Não é só inverter a sequência, que já é uma bagunça muito grande, mas além de bagunçar tudo, eles vão lá e colocam a gramática para fazer as pessoas aqui no Brasil ficarem condenadas a ser alfabetos do inglês para sempre. Não só invertem a sequência, mas estão violentando a sequência perfeita. Se eu pudesse dizer uma coisa, não deixe ninguém mais fazer isso com você. Tudo bem? Então, ó, qual é o nosso objetivo durante esse programa? Durante as 8 semanas, te entregar um vocabulário de 1.500 palavras. Por quê? Com 1.500 palavras de vocabulário, você pode viajar para os Estados Unidos a trabalho, a passeio, para estudar, você pode até morar nos Estados Unidos. E quem diz isso é um teste chamado TOEIC, Test for English of International Communication. E esse teste mede a habilidade de comunicação que você pode fazer com aquele vocabulário que você tem. Com 1.500 palavras de vocabulário, você pode fazer essas coisas I've just told you, que eu acabei de te falar. Combinado? Tamo junto até aqui? E aí, qual que é o nosso objetivo então? Na semana 1 e na semana 2, você vai ter um vocabulário básico. E você já vai usar esse vocabulário para conversar. Tem que falar em todas as aulas. Por quê? There is only one way to speak in English and it is speaking. Só tem um jeito de você falar inglês e é falando. Semana 1 e 2, você vai fazer todas as aulas e você vai falar em todas as aulas. Daí você cumpriu o vocabulário básico. Na semana 3 e 4, você vai para um vocabulário que poderia ser chamado de intermediário. Tudo bem? Aí o seu vocabulário também se expande. E aquilo que você passa a fazer agora são diálogos, coisas de vocabulário intermediário. Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Vamos lá. No básico, você pode responder perguntas fechadas. Por exemplo, se eu perguntar para você, do you have Instagram? Do you have Facebook? Tem Facebook, tem Instagram? Você pode me responder yes or no. Isso é uma pergunta fechada. E você pode responder com o seu vocabulário básico, pode entender com ele também. Mas nas semanas 3 e 4, você está pronto para as primeiras perguntas abertas. Por exemplo, what do you think about this? O que você acha disso? O que você pensa a esse respeito? E aí você vai dar o seu ponto de vista de uma forma simples. Mas você já tem um vocabulário um pouco maior, você já consegue fazer isso, ainda que você ainda não esteja falando perfeitamente. A gente já quer saber o que você pensa, e aí você vai começar a se expressar em inglês. Semana 5 e 6, você vai ter um vocabulário mais avançado, e aí é onde você está pronto para participar de situações inesperadas. A gente brinca, por exemplo, que como um RPG, que é uma situação onde de repente você tem que resolver um problema, você tem que resolver um desafio e you didn't see it coming, que você não viu vindo, que você não esperava. Por exemplo, você está lá na sua empresa, chega um americano e ele precisa falar com você de algo que não estava na pauta, não estava no schedule, você não teve a oportunidade de se preparar. E aí? Você pode fazer isso quando você já está nesse vocabulário avançado. E nas 2 últimas semanas do programa, é hora de expulsar o português do seu programa, é hora de expulsar o português do seu curso, é hora então de você only speak English, de você só poder falar em inglês. Combinado? Essa é a jornada que você vai seguir e com isso você cumpre o programa. Você cumpre aí as 1.500 palavras de vocabulário nas 8 semanas que você pode fazer em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses. Deixa eu falar mais algumas coisas que vão estar disponíveis para você no seu programa. Vamos lá. Você vai ter o que eu chamo de Active Concert, ou concerto ativo, que é algo que você tem que ouvir, combinado? É uma imersão, tá bem? Então a primeira atividade que você vai fazer na sua imersão durante essas semanas de curso, e eu posso liberar para você o sábado e o domingo, tudo bem? Mas a primeira atividade que você vai fazer assim que você acordar é ouvir o concerto ativo. Então, deixe o celular ali por perto de você, acordou, primeira atividade intelectual do seu dia, concerto ativo. Você pode tomar banho ouvindo, você pode tomar café da manhã ouvindo, mas não pode assistir televisão, ouvir o rádio, ler uma notícia, porque a sua primeira atividade intelectual do dia tem que ser o concerto ativo, contato com o inglês. Depois, você vai terminar o seu dia com um concerto passivo, que é a última atividade intelectual do seu dia. Se avisa o seu cérebro que ele começa e termina o dia com o inglês. Concerto ativo de manhã, concerto passivo à noite. E tem gente que fala, Eric, eu dormi no meio do concerto passivo. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Não que você vai aprender inglês dormindo, mas não é o problema desde que você tenha feito isso como a última atividade intelectual do seu dia. Você pode não estar ouvindo o concerto passivo todo, que é a última atividade intelectual, porque você dormiu. Mas o que você não pode é, eu vou ler o livro, vou ouvir o concerto, depois eu leio o livro. Não, inverte. Lê o livro primeiro e vai ouvir o concerto
antes de dormir, tudo bem? E vai ter o Movie Play, que é uma cena original do filme, é o áudio original de Hollywood, a mesma cena que você acabou de ouvir no concerto ativo, no concerto passivo, e essa você pode ouvir em qualquer horário do seu dia. Você pode ouvir, por exemplo, no trânsito, você pode ouvir na fila de espera, você pode ouvir numa reunião, você pode ouvir no metrô, no ônibus, a hora que você quiser. Isso faz do seu próprio celular. Então, tá fora do seu portal. Onde você estiver, você pode ouvir. É só você entrar lá no simulador de imersão online, que fica dentro do nosso portal, e lá você vai ter os roteiros de Hollywood para você ter as falas, as atividades para você practice, practice and practice, para você treinar como se fosse um ator ou uma atriz de Hollywood, as falas dos roteiros. Você vai contracenar, vai colocar emoção, vai gravar essas falas para que você possa praticar usando toda a tecnologia disponível para você. E você vai fazer também o que a gente chama de tradução 3D. Eu já vou dar uma dica para você. A primeira coisa que você vai fazer nessa tradução 3D é pegar um overview. Eric, como assim um overview? Todas as palavras que você conhece em inglês naquele texto, que você consegue identificar. E você vai ficar surpreso, porque existe uma semelhança muito grande em grande parte das palavras do inglês e do português. Então tem um percentual grande do texto que você já consegue compreender. Depois tem uma outra parte que você vai traduzir pelo contexto, pela aproximação. Você vai ver, isso encaixa aqui, isso encaixa ali. E vai ter a última parte que você vai precisar de um dicionário inglês para você traduzir. A minha recomendação é que você tente não usar o português só para forçar o seu cérebro. Não é proibido usar o português, mas é para forçar o seu cérebro na direção do inglês. Quanto mais a gente dá trabalho para ele, menos ele quer ter trabalho de novo e ele memoriza esse vocabulário. Depois você vai ter ainda as legendas associativas para te ajudar a fazer a associação entre o inglês e o português. E por último você vai ter os diálogos da vida real, para você usar. Aonde eu vou usar os diálogos da vida real? Eu vou usar na vida. Quando você for para os Estados Unidos, quando você for embarcar, quando você estiver conversando com um americano, recebendo alguém de fora, passando pela imigração, alfândega, hotel, restaurante, e eu sei que esse vai ser o maior retorno financeiro que você vai ter em toda a sua carreira, especialmente com esse programa que a gente está oferecendo para você agora, e você já vai entender o porquê. Eric, maior retorno financeiro da minha carreira com esse programa? A maioria das pessoas que fazem os nossos programas, quando terminam, elas falam assim: Eric, eu pagaria 10, 20, 30 vezes mais do que eu paguei por esse curso para ter o resultado que eu tive. A gente teve um aluno que a esposa dele fez o curso numa escola. Por uma questão de delicadeza, eu não vou falar o nome da escola, mas o curso completo nessa escola, todos os anos que ela estudou, custa mais de 30 mil reais. 5 anos de programa. Ele, em 8 semanas, alcançou um resultado melhor que o dela e falou o seguinte: eu pagaria fácil o que ela pagou lá para fazer o programa que eu fiz aqui. De tão entusiasmado que ele estava com o resultado que ele atingiu. E mais de 95% dos programas da Universidade do Inglês, mais de 95% deles tem um valor acima de 3 mil reais. Por quê? Eu sei o valor daquilo que a gente ensina aqui, eu confio naquilo que a gente está fazendo e eu sei quanto o inglês vai mudar a sua carreira. E mesmo que você pagasse pelo nosso curso algo na casa de 30 mil reais, eu garanto que você recuperaria esse investimento. Não importa what you do, o que você faça. E eu vou fazer uma proposta especial para você. E é a primeira vez que a gente faz isso aqui no Brasil. No começo a gente até ficou em dúvida se a gente fazia isso ou não. Por quê? A gente sabe que quem paga mais caro normalmente se compromete mais. Mas eu queria muito que, antes de saber do valor que eu vou dizer para você, independente do valor que o Eric falar, independente daquilo que o Eric falar agora, eu quero que você assuma o compromisso, que você vai fazer o programa com dedicação, com intensidade. Por quê? Esse programa vai sair para você por menos de R$1,65 por dia. É isso que separa você de dobrar ou triplicar o valor do seu negócio, o valor da sua carreira, tá bem? O investimento para você fazer esse programa vai ser de R$ 497 à vista ou em até 12 parcelas de R$ 49,70 no cartão de crédito. É isso que separa você de falar inglês e triplicar o seu valor, para você multiplicar por muitas e muitas vezes o seu valor de mercado, o seu valor de negócio, o valor da sua carreira. E eu quero fazer uma coisa ainda melhor para você. Eu quero te dar de presente, de bônus, um seminário. Sabe, essas coisas que eu comentei, que o Rodrigo, que a Keila, que eles aprenderam aqui, transformou a carreira deles, de como construir uma competência única, como alavancar a sua carreira, como alavancar o seu negócio. É isso que você vai ganhar de bônus se você se matricular e for um dos 30 primeiros. Então, quando te derem as boas-vindas para o seu programa, eu quero que você pergunte o seguinte:
Eu fui um dos 30 primeiros. E se você quiser ter uma chance, se você quiser garantir a sua vaga antes que essa campanha se encerre, então o que você precisa fazer? Garante a sua vaga agora mesmo. Por quê? Quando essa campanha se encerrar, nós não sabemos o valor que esse programa vai custar. A única coisa que eu posso falar para você é que o próximo programa da Universidade do Inglês, depois desse, então todos os programas a partir de R$ 497, eles estão acima dos R$3.000. A gente tem programa de R$5.000, de R$8.000, de R$12.000 aqui no Brasil. Então esse é um programa para você ter uma oportunidade única de falar inglês e alavancar a sua carreira. E eu quero que o seu orçamento não seja um impeditivo para você falar inglês agora. E eu quero que você fale inglês de uma vez por todas. Então, se eu fosse você, eu clicava imediatamente no botão que está aqui embaixo e escolhia aí a forma de pagamento. Se você quer pagar à vista ou se você quer parcelar em até 12 de R$ 49,70 no cartão de crédito, é menos que uma pizza por mês e você falando inglês. Eu vejo você do lado de dentro, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor está por vir, see you soon, te vejo em breve.